Isaías capítulo 17. A profecia da ruína de Damasco. O crepúsculo de uma cidade. Escutem com atenção, porque a mensagem que trago é solene e grave. Trata-se do destino de Damasco, uma cidade que já foi símbolo de força, comércio e vida pulsante, mas que agora está destinada a se tornar apenas uma memória esquecida. Imaginem por um momento as ruas que antes fervilhavam com vozes, passos e negócios agora tomadas pelo silêncio esmagador do abandono. Damasco está arruinada, não como uma simples cidade em crise, mas como uma cidade que já não existe. Seus palácios e casas tornaram-se ruínas, um monte de pó e entulho espalhado pelo solo árido. Não há mais pessoas para preencherem suas praças. Os sons humanos deram lugar ao murmúrio do vento que carrega a poeira entre as pedras quebradas. As ovelhas e as cabras, animais humildes e silenciosos, caminham agora livremente por esses espaços vazios, tomando conta de cada pedaço de terra como se fossem as novas donas daquele lugar. E de fato são, pois o homem, com toda a sua agitação, fugiu, desapareceu, e o reino da natureza tomou seu lugar. Não resta sequer um sinal das fortalezas que sustentavam Efraim, nem uma marca do governo que um dia governou Damasco. O que restou da Síria é tão insignificante quanto o que sobrou do antigo reino de Israel, quase nada. Esse é o anúncio do Senhor dos Exércitos, o comandante celestial cujos decretos são irrefutáveis e firmes como o próprio tempo. O dia se aproxima, e com ele a sombra do declínio, o vigor e o esplendor do povo de Jacó, antes cheios de força e saúde, irão murchar e desaparecer. Seus corpos, outrora robustos e saudáveis, se tornarão esqueletos secos, um retrato da fragilidade diante do juízo divino. Visualizem uma terra que depois da colheita fica quase vazia, como um campo onde as mãos humanas já recolheram o que era precioso. Restarão apenas pequenos montes de cevada espalhados pelo fértil vale de Refaim, aqui e ali, esquecidos. Ou talvez 2 ou 3 azeitonas maduras que não foram alcançadas no topo da oliveira. Ou 4 ou 5 maçãs penduradas em galhos que os colhedores não conseguiram alcançar. Um lembrete triste de uma abundância perdida. Este é o decreto eterno do Senhor de Israel, um anúncio que não pode ser desfeito. E mesmo assim, o dia está vindo. O dia em que o povo finalmente reconhecerá aquele que os formou. Eles olharão demoradamente para o Santo de Israel. Seus olhos se voltarão para ele com reverência e reconhecimento. O interesse que antes dedicavam a altares falsos, a monumentos vazios e a rituais inventados em suas próprias casas será substituído por um anseio verdadeiro pelo divino. As cidades que antes eram fortificadas e seguras serão abandonadas, exatamente como as cidades dos heveus e amorreus, que foram deixadas para trás quando Israel conquistou a terra prometida. Elas ficarão desertas, vazias, como fantasmas de um passado esquecido. Por que isso tudo acontecerá? Por que a terra será devastada? A razão está naquilo que foi perdido. O povo se esqueceu do Deus que lhes deu salvação. Eles não lembraram da rocha que poderia ser seu refúgio seguro, nem buscaram a proteção que ele oferecia. Por mais que tenham tentado compensar esse esquecimento com práticas religiosas, plantando árvores e arbustos para homenagear deuses da fertilidade e influenciar as forças da natureza, nada disso trará frutos verdadeiros. Mesmo que essas plantas cresçam vigorosas, brotem botões e floresçam, elas não garantirão uma colheita abundante. Em vez disso, o que colherão será aflição, dor e sofrimento. Imaginem agora um céu carregado, não com trovoadas devastadoras, mas com uma multidão que brada e ruge como o estrondo de uma imensa cachoeira, o som esmagador das ondas do mar que se chocam violentamente contra as pedras. Mas então, com uma palavra poderosa, Deus silenciará tudo isso. Ele soprará um vento forte, e as nações que clamavam e se exaltavam serão dispersas como folhas secas sopradas pelo vento, como a leve penugem de um arbusto que cai suavemente no silêncio da noite.
assim desaparecerão. O terror que uma vez encheu o ar se dissipará com a chegada da manhã. Não haverá mais sinais daqueles que desejaram nossa destruição. Este será o destino dos que nos perseguiram e se alegraram com nossa ruína. No silêncio absoluto das ruas abandonadas, é possível quase ouvir os ecos distantes da vida que um dia ali existiu. Uma mulher que caminhava apressada entre as vielas, agora só é uma sombra no tempo, uma lembrança desbotada. Ela carregava esperança, sustento, talvez o sonho de um futuro melhor. Hoje, nem seu rastro permanece. Na vastidão dos campos que cercavam Damasco, um pastor observa seu rebanho vagar pelas terras outrora férteis. Ele suspira, sentindo no ar um pressentimento de perda. Por que, Senhor? Pensa ele. Por que permitiste que nossa casa se tornasse este deserto de pedras e silêncio? Entre as ruínas, um jovem guerreiro, talvez um dos últimos, senta-se sobre uma pedra quebrada, a cabeça baixa, o coração pesado. Ele recorda o som dos gritos de batalha, as festas nas praças, o calor da família reunida ao redor do fogo. Estávamos fortes, confiantes. Onde está o nosso escudo agora? Para onde foi a proteção que acreditávamos eterna? Enquanto isso, nas terras do norte, as notícias correm rápidas. Mensageiros com rostos cansados entregam a mensagem do Senhor, o decreto irrefutável. A glória de Jacó está se esvaindo, e aqueles que se esqueceram da rocha do seu refúgio enfrentarão a solidão e o abandono. E ao mesmo tempo, um pequeno grupo de pessoas começa a se reunir na beira do deserto, homens e mulheres, jovens e idosos, todos com olhares de quem busca algo maior. Eles olham para o céu, e seus corações se voltam para o Santo de Israel. Nós falhamos, confessam em silêncio, mas ainda há esperança para aqueles que se voltam para ti. Naquele momento, a profecia ganha vida não apenas como uma palavra de julgamento, mas como um chamado à mudança, à renovação. É o convite para que o povo deixe de lado os ídolos feitos pelas próprias mãos e busque o verdadeiro refúgio. O pastor, o guerreiro e a mulher que um dia caminhou apressada pelas ruas de Damasco, todos eles representam o coração de uma nação que precisa despertar para a verdade antes que seja tarde demais. O sol se põe no horizonte, lançando um brilho dourado sobre as montanhas. O vento sopra entre as ruínas, carregando a promessa de um novo dia. A terra, ainda que marcada pela dor, aguarda o momento de florescer novamente. Mas primeiro, o silêncio, a ausência. O reconhecimento de que sem o Senhor, toda a força humana é como folha seca levada pelo vento. E assim, a mensagem permanece viva para todos que quiserem ouvir. Lembrem-se da rocha, o Deus que salva e protege, pois o dia da restauração virá, não mais marcado pela destruição, mas pela esperança renovada. Na escuridão da noite que cai sobre as ruínas de Damasco, o vento carrega consigo o sussurro de memórias esquecidas. O eco distante de risos e vozes que um dia animaram aquelas ruas parece agora um lamento quase silencioso, um suspiro da cidade que foi. Lá, entre as pedras quebradas, uma criança adormecida no colo da mãe, um tempo atrás, sonhava com um mundo cheio de esperança. Hoje essa mesma criança, já crescida, olha para o céu estrelado com olhos cheios de dúvidas e perguntas. Por que tudo isso aconteceu? Ela pensa. Será que Deus ainda cuida de nós? Será que há redenção para nossa dor? Enquanto isso, o velho ancião do povo, homem sábio, que viu as estações mudarem, as colheitas irem e virem, as guerras se iniciarem e terminarem, sente o peso das profecias se cumprindo diante de seus olhos cansados. Ele caminha lentamente por entre as árvores secas, tocando os galhos que antes carregavam frutos e agora estão vazios. Eles se esqueceram da rocha, murmura o ancião, a voz embargada pela tristeza. Por mais que tentem plantar esperança em outras fontes, nada substitui o sustento que vem do alto. Ao longe, nas colinas, o som distante de uma multidão se reunindo cresce lentamente. São aqueles que não perderam a fé completamente,
aqueles que, apesar do abandono e da ruína, ainda guardam em seus corações a centelha da esperança. Eles se ajoelham, não em templos grandiosos, mas sob o céu aberto, entregando suas preces ao Deus verdadeiro, o Criador eterno. Eles clamam por misericórdia, por perdão, por um novo começo. Neste momento, o guerreiro que antes se sentara sobre a pedra quebrada sente um novo fogo arder em seu peito. Ele levanta o olhar para as estrelas e diz a si mesmo: ainda há caminho, ainda há vida, enquanto buscarmos a rocha que não falha. A profecia, que parecia ser apenas uma sentença de destruição, revela-se também um convite, um chamado para o arrependimento e para a transformação. Pois o Senhor não deseja que seu povo se perca na escuridão, mas que encontre a luz no meio da tempestade. E assim, entre ruínas e lágrimas, entre o desespero e a fé, a história de Damasco se torna mais que o fim de uma cidade. Ela se torna a metáfora da alma humana, das quedas e recomeços, da justiça e da misericórdia entrelaçadas no tempo. A terra ainda está vazia. As cidades ainda estão desertas. Mas a esperança, mesmo frágil, começa a brotar silenciosamente, como uma pequena planta que se recusa a morrer. E com essa esperança, o povo caminha em direção a um novo amanhecer, sabendo que o Senhor, a rocha de refúgio, estará sempre ao seu lado. O sol começa a nascer no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e dourado, prometendo um novo dia após a longa noite de escuridão e abandono. Embora Damasco ainda esteja silenciosa, como um gigante adormecido, no coração de seu povo, algo começa a despertar. Uma chama tênue, mas firme, de esperança. O pastor que há dias apenas observava seu rebanho vagar pela terra desolada, agora levanta a voz em um cântico antigo, uma oração que foi passada de geração em geração. Ele canta sobre o Deus que renova a vida, que traz água ao deserto e flores à terra seca. Ao longe, outras vozes se unem à dele. Homens e mulheres, jovens e idosos, recolhem-se das sombras da desesperança e formam um coro de fé. Eles sabem que a ruína não é o fim, mas o início de algo novo, uma oportunidade de reconstrução que só pode nascer do reconhecimento da rocha eterna. As cidades fortificadas que antes pareciam impenetráveis estão vazias, mas não para sempre. Haverá um tempo em que pedras serão recolocadas, paredes erguidas novamente, e ruas que hoje são silenciosas vibrarão com a vida das crianças e famílias. O guerreiro, que antes se sentava desolado, agora levanta-se com determinação. Ele sabe que a batalha maior não é contra inimigos visíveis, mas contra a incredulidade e o esquecimento do povo. Ele caminha pela terra seca e, com cada passo, planta uma semente, não apenas no solo, mas nos corações daqueles que encontram seu caminho até ele. Sementes de fé, de perseverança, de amor pelo Deus que nunca os abandonou. E no meio dessa reconstrução, algo milagroso acontece. O que parecia um vale de desolação torna-se um jardim de esperança. Flores tímidas despontam entre as pedras, e o canto dos pássaros retorna ao ar. O Senhor que decretou a ruína também promete a restauração. Ele é o Deus que transforma o pó em vida, a morte em renascimento. Assim, a história de Damasco se encerra não como uma lamentação, mas como um testemunho eterno da fidelidade divina. Para todos que ouviram, para todos que viveram, a mensagem é clara. Mesmo nos momentos mais sombrios, não percam a esperança, pois o Deus da rocha é fiel, e o dia da restauração está chegando.